refletivo, fiquei pensativo. Aliás, eu estou completando a meia idade dessa galera, né? Então eu fiquei pensando bastante, revendo o meu cristianismo, revendo a fé que eu professo, revendo o que eu posso fazer com a minha vida e a maneira com que a minha vida irá agradar a Deus nos próximos 5, 10, 15, 20, 30, pelo menos mais 30, né? Para chegar à idade dessa galera aí, fazendo alguma coisa para Deus. E Deus me deu esse mistério aqui. Abre aí a foto para nós. Depois a gente lê esse texto. Porque eu fiquei pensando sobre muita coisa. E eu não sei se você conhece esses dois meninos aí. Quem é? Quem é? Essa é uma imagem do Iá. Essa aqui é uma imagem logo quando eu aceitei Jesus. E eu estava um pouco pior do que o que você está vendo. E o Espírito Santo, tem como pôr, Leandro, a outra? Depois você volta a essa, porque essa está mais bonita. Mas não é sobre beleza não. Vê se abre. Se não abrir, vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Não vai dar para ver. Aí, vocês conseguem ver? Está todo mundo vendo? Volta aquela imagem que a pastora fez. Pode acender. Aliás, quem fez foi a Naira do Lucas. Você colocou ali. O Espírito Santo colocou no meu coração isso. Preste bem atenção. O que esse cara aqui diria para esse cara aqui? Aqui eu estou com 25, 26 anos, 26. E aqui eu estou completando 38. Se passaram aí. Eu tinha de 26 a 28 anos naquela foto. 12 anos. 12 anos. E o Espírito Santo falou no meu coração, Edson, o seguinte: qual a conversa que esse João teria com esse? Sim, bastante. Preste atenção. O que esse João diria para esse João? Você pensou? O que? O que eu diria para esse João? Só que o Espírito Santo falou no meu coração que esse João não pode mais conversar com esse João. Presta atenção. Esse João não conversa mais com esse. Só que o padrão, o estilo de vida desse João, a vida que esse João vivia, está esperando esse João aqui chegar. Para dizer para esse João aqui, ó: sua vida é importante. Deus tem um plano com você. Você pode se tornar uma bênção nas mãos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo falou comigo. Para me rever a minha fé. Para me rever porque eu estou dentro do cristianismo. O que Deus fez por mim. E o que eu gostaria de ouvir com essa idade. Que alguém com aquela idade poderia dizer para mim. Eu não posso voltar no João, nesse aqui. Mas certamente tem um João desse aqui perambulando por aí. Tem um João como esse aqui, que se encontra em algum lugar, esperando esse João aqui. E sabe qual é a moral da história? É que na verdade, Edson, Dona Sirlene, Adolfo, Viviane, Aparecido, a gente se tornou
aquilo que a gente esperava. O socorro que a gente esperava, a gente se tornou. Só que a minha pergunta para nós aqui essa noite, e eu queria te desafiar. Eu não peguei foto de ninguém porque eu não posso, mas eu proponho a você montar uma foto dessa, para que você voltasse a fita atrás, de quão era ruim viver essa vida sem Jesus. E ao lembrar de quão ruim era essa vida sem Jesus, você pensasse que tem alguém com os mesmos problemas que você teve, que tem talvez uma mulher que ficou sozinha com 2 filhas para criar, que talvez tenha um filho que ficou sem os pais, que talvez tenha uma moça que entrou num relacionamento abusivo, apanha do namorado, sofre, que talvez tenha um jovem depressivo, que você já foi, que você viveu isso, talvez tenha um jovem que esteja no alcoolismo, e você já teve essa experiência, e agora ele está esperando você, ele está esperando uma palavra sua, ele está esperando uma mensagem que você carrega, porque com o seu passado você não conversa mais, mas você pode conversar com alguém que está exatamente aonde você estava. Deus pode contar com você? Ouça por favor. Será que você nunca parou para pensar que existem pessoas iguaizinhas você era? Os padrões se repetem. A pessoa pode não ser você, mas ela pode estar vivendo os dilemas que você viveu. A pessoa pode não ser igual a você, idêntica a você, mas ela pode estar emaranhada em algo que você já teve emaranhado. E ainda que você esteja dentro de um problema enorme agora, você já não está com o problema que você tinha mais. São novos problemas, são novos desafios, e agora você está com Deus, e agora você vai vencer, e agora porque você vai vencer, você tem o bastante de testemunho dentro de você, para você falar para alguém, nessas condições, que tem jeito para a vida dele, para a vida dela sim. Atos 8, 26 ao 31, acende por gentileza a luz. A última lá. Diz a Bíblia: o anjo do Senhor disse a Felipe, um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 31, verso 27. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem, abre para a gente ler juntos. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 31. Vamos lá. Eu vou ler o par e vocês vão ler o ímpar. Pode ser? Amém? Amém, irmão? Amém. 1, 2, 3. Não. Atos 8, do versículo 26 ao versículo de número 31. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza.
Estava no caminho de volta para casa, o etíope, sentado na sua carruagem. Ele lia o livro do profeta Isaías. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Mais um. O eunuco estava lendo a passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e com o cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a boca. 33. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui está a água. Que me impede de ser batizado? 37. Sumiu? Volta um e vai de volta. Vou ler. Deve ser algum probleminha lá. Diz o texto assim: disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. 40, vamos ler nós todos o 40. 1, 2, 3. Coloca a mão no seu coração, Espírito Santo. Fala com a gente aqui essa noite. Desperta a gente para algo que é muito maior do que nós podemos imaginar. Faz a gente sair daqui consciente de que a gente pode ser importante na vida de alguém, de que a gente pode ser útil e de que a gente pode fazer a diferença. Fala no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você dentro do tema Deus quer te usar. Olhe para alguém e diga assim: Deus quer usar você. Não, agora diga com fé para essa pessoa: o pouco que você sabe é o muito que alguém não sabe. Eu quero pensar com você como nós podemos entrar em parceria, em acordo com Deus, para nós fazermos algo neste mundo caótico. Certamente você sabe que o mundo não melhora, o diabo não se converte, mas nós, ao conhecermos o amor de Deus, olha a chuva, não é mentira, o mundo não melhora, as coisas estão caminhando para um final. Nós sabemos que as coisas estão a cada dia mais difíceis. Nós vivemos em um mundo que a gente está cercado por um monte de gente, mas ao mesmo tempo a gente está sozinho. A gente vê o índice de criminalidade aumenta, o uso compulsório de drogas, ansiolíticos,
As pessoas estão numa vida totalmente desequilibrada. A pandemia trouxe na sociedade coisas horríveis. Parece que está todo mundo assim, a ponto de explodir. Nós estamos vivendo um tempo desafiador. Faz somente 5 anos que nós vimos essa doença dizimar, matar milhares de pessoas no mundo. E às vezes a gente vê alguém que está preocupado financeiramente. Às vezes a gente se depara com alguém que está doente. Às vezes a gente se depara com alguém que está emocionalmente abalado. Às vezes a gente encontra alguém que está se divertindo aparentemente. Nós vemos pessoas que estão aparentemente camuflando as suas dores por trás de uma compulsão em compras, por um desejo desenfreado de querer crescer e obter o seu sonho maravilhoso. Não é pecado nada disso, há algo singular, mas nós estamos vendo que muitos nesses altos e baixos, nesse desejo de ser alguém na vida, eles estão acabando perdendo a vida. E aparentemente, aos nossos olhos, a grosso modo, está todo mundo bonito, está todo mundo lindo. Só que a realidade dessas pessoas não é de beleza, não é de coisas nobres. Pelo contrário, as pessoas estão literalmente sozinhas. Elas estão sofrendo caladas. Elas estão em algum lugar esperando nós chegarmos. Nós chegarmos com o quê? Chegarmos com a palavra de Deus, chegarmos com uma resposta, chegarmos com um exemplo de superação, chegarmos com o exemplo de alguém que alcançou o amor de Deus, que foi alcançado. Quando nós olhamos para a vida de Filipe, nós vemos que Filipe, ele está sendo uma resposta. Filipe está chegando em uma ocasião aonde alguém está dentro de uma carruagem, alguém veio para Jerusalém para prestar um culto de adoração a Deus, alguém está ali de uma certa forma tentando ter um contato com Deus, alguém está ali em busca de uma experiência espiritual. E talvez muitas pessoas nesse mundo estejam atrás de uma experiência espiritual. Talvez nesse mundo que a gente está, as pessoas estão tentando encontrar na bebida, na droga, nos ansiolíticos, nas compras, nos desejos desenfreados de se relacionar um com os outros, uma satisfação, um encontro, uma realização. As pessoas estão em busca de algo que preencha o vazio delas. As pessoas agora estão cuidando dos seus corpos e elas acabam se tornando o próprio Deus delas. Elas servem a si mesmas e se adoram, porque nós estamos em uma sociedade doente e nós precisamos entender o senso de urgência que Deus tem. Há um grito de Deus para nós, há um grito de Deus que ecoa na sociedade: eu conto com vocês. Deus está nos chamando para que nós possamos ser respostas de Deus na vida das pessoas. Filipe é esse cara, ele é diácono da igreja, a igreja que tinha recém começado. A igreja começou, as coisas estão acontecendo, mas de repente veio uma perseguição. A perseguição espalhou todo mundo, foi um pouco para cada lado. As pessoas se dividiram. Filipe vai para uma região chamada Samaria, uma região difícil, desafiadora, aonde eles não tinham muitos bons relacionamentos. Judeus não se relacionavam com os samaritanos. Era mais ou menos o que nós estamos vivendo no mundo. A gente está cheio de lugar que a gente não quer ir porque a gente tem inimigo. A gente está cheio de lugar que a gente não quer ir porque a gente não gosta, porque a gente julga não ser pessoas que nos agradam. Nós estamos num mundo que, embora seja plural, a gente está cheio de desafeto, a gente está cheio de dissabor, a gente está cheio de gente que a gente olha e classifica: esse sim, esse não. Só que Deus tem as maneiras de nos enviar ao mundo. Ele nos colocou no mundo e Ele está nos enviando ao mundo. E nós, a sua igreja, nós temos que entender que nós somos os responsáveis para que esse mundo aí fora tenha um encontro genuíno com Jesus. O Senhor está dando um grito na sua igreja dizendo: eu conto com vocês. Filipe tinha acabado de ser ordenado diácono, e ele está indo, vai para Samaria. Você conhece a história. Lá em Samaria acontece um avivamento. Filipe
está orando e sinal está acontecendo, Rodrigo. Ele está num lugar que ele não gostava, mas os milagres começaram a acontecer. Os demônios começaram a sair das pessoas. As pessoas começaram a se batizar. De repente Jesus aparece. O Espírito Santo fala com Filipe: Filipe, tá bom demais o negócio aí. Está na hora de você andar no pé. Está na hora de você se mandar. E ele deixa aparentemente um lugar, Leandro, que era um avivamento, que estava acontecendo algo singular, um lugar aparentemente confortável, que ele tinha dado início em Samaria. Mas o Espírito Santo de Deus tinha um homem que estava em Gaza, tinha um homem que estava sozinho, um homem que precisava dele, um homem que tinha vindo a Jerusalém, mordomo da rainha dos etíopes. Ele estava parado no seu carro, estava com as escrituras abertas, estava tentando ler a palavra de Deus, tinha saído de um culto como esse, mas não sabia de nada, não entendia nada. E aí Deus tira Filipe do conforto, do lugar de glamour, da onde ele está sendo engrandecido pelo que ele está fazendo, e Deus então manda ele para Gaza. E Filipe ali chega, e quando chega, se depara com alguém sozinho, solitário, com status, com uma posição, um mordomo, alguém que tinha uma representatividade, mas que não tem muita sabedoria relacionada às coisas de Deus. E a Bíblia diz que Filipe chega ali, parte de um diálogo com aquele homem, e dentro daquele diálogo, ele abre o plano da salvação em Cristo Jesus. Ele lê a partir do texto em que o homem estava lendo. Aquele homem então aceita Cristo, aquele homem se batiza, aquele homem torna-se mais um cristão, mais um adepto da fé cristã. E sabe, irmãos, existem por aí uma multidão de homens e mulheres, de classe alta, de classe baixa, preto, branco, gente no Brasil, gente fora do Brasil, gente posicionada na sociedade, gente dentro da empresa, gente fora de empresa, gente nos edifícios, gente nos condomínios, gente nos becos, gente nos valados, gente para todo lado, tentando entender alguma coisa sobre Deus. E nós sabemos sobre Deus, mas estamos deixando a desejar ao mundo uma resposta sobre Deus. Olhe para o seu irmão com carinho e diga assim: existe uma multidão de mordomos, homens e mulheres, pretos e brancos, que estão nessa mesma crise aí, tentando um contato com Deus, mas que por hora não consegue. Por quê? Porque está sozinho. E eu queria te encorajar essa noite, porque você é a resposta para alguém que está sozinho. Você é a resposta para alguém que não conheceu o que você já conhece. E talvez você esteja aqui, já ouve eu pregar há alguns meses, talvez você tenha aceitado a Jesus agora. Você já está melhor do que alguém que está lá fora e que não ouviu essa mensagem. Você já está numa condição que alguém não está ainda. Você, se agora acabar para você, se vier a carta de Deus para você, se o anjo achar a tua ficha e te chamar agora, você sabe aonde você vai terminar. Porém, todos os dias, milhares e milhares de pessoas descem à sepultura sem nem ao menos ter ouvido sobre o amor de Jesus. Milhares e milhares de pessoas são ceifadas diariamente porque a sua vida está entregue. Nós estamos suscetíveis a isso. Nós podemos cair naquela porta, tropeçar e não voltar. Só que nós temos uma certeza: nós temos a Cristo como Salvador. Nós sabemos que esse corpo não vai se corromper, ele vai para a terra, mas o nosso espírito voltará para Deus. A nossa alma não passará por julgamento. Nós estaremos na eternidade com Cristo. Mas eu preciso te dizer, pode ser que aquela pessoa que mora com você não vá para o mesmo lugar que você. Pode ser que aquele amigo que você ama não vá estar com você. Pode ser que o seu vizinho não vai estar com você. Pode ser que o seu amigo bem próximo não vai passar a eternidade com você. E Deus espera uma resposta sua. Sua. Sabe, irmãos, o que é que estamos fazendo? Olha para o seu irmão e fala: você dá trabalho para Jesus ou você trabalha para Jesus? O que você está fazendo? E pelo amor de Deus, você não mistura os vinhos, não. Não vem achar que é trabalho que nós estamos fazendo aqui, que isso aqui é maravilhoso. Só que trabalho é algo difícil. E aqui não tem nada difícil.
A parte mais fácil é essa aqui, ó. Eu estou com vocês bonitos aqui, tomadinho de banho, cheirosos, alguns já até jantados, prontos para voltar para casa, para descansar. Só que nós temos algumas pessoas que são como nós, que já estiveram na mesma condição que nós, mas a gente perdeu o encanto por elas. A gente não se preocupa. A gente fala do próximo, mas literalmente a gente não está nem aí com o próximo. Porque eu dar uma oferta aqui, eu dizimar aqui, é o que a Bíblia me pede. E essa parte talvez não seja muito difícil para você, mas talvez o que seja difícil para você é entender sobre gente, é amar gente, é se dispor por gente, é se entregar por gente, é estar disponível para Deus para fazer algo por alguém. Sabe, eu tenho pensado nesses dias, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou na rota certa? Será que eu estou te desafiando, te encorajando, te mostrando o que a Bíblia ensina de fato para que você faça? Ou será que eu estou somente penteando o cabelo de um crente no domingo, lidando com os problemas dele no meio de semana, tentando orar por ele para ver se ele entende o propósito dele, vai fazer o que Deus chamou ele para fazer? Ou eu estou gastando o meu tempo no lugar errado? Ou eu estou fazendo a coisa errada? Porque, irmãos, eu só tenho uma vida, e vocês também só têm uma. Eu não vou poder pregar para alguém depois que eu morri. Eu não vou poder salvar alguém que já morreu. Eu não vou poder chegar naquele amigo meu depois que ele estiver no caixão e falar: tomara que Deus prepare um bom lugar. A decisão que eu posso tomar e que as pessoas precisam tomar pela loucura da pregação, pela mensagem do Evangelho, é aqui e agora. Romanos capítulo 10, dos versículos 13 ao 15, a Bíblia diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele de que nem ouviram? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, dos versículos 13 a 15, você vai localizar na sua Bíblia. Vamos lá, vamos ler isso aqui, 1, 2, 3. Qual é o critério para alguém ser salvo? Crer em Jesus Cristo de todo o seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Mas espera lá, como crerão se não tem quem anuncia Jesus? Se não tem quem esteja disponível para falar de Jesus? Se não há quem queira sair levando a boa nova da salvação? Como? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pastor, quem é que envia as pessoas a pregar o Evangelho? Jesus. A igreja só te equipa e você vai. A igreja só te mostra as qualificações e capacitações que você precisa fazer relacionadas à Bíblia, mas é você quem se dispõe aí. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele nos deu um exemplo. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 9, do versículo 9 a 13. Se você achou na Bíblia, pode ler em voz de trovão para mim. Mateus capítulo 9, do 9 a 13. Quem achou?
versículo de número 13. Perceba que a vida de Jesus, ele vivia rodeado, cercado de pessoas que não eram religiosas. Ele não vivia numa sinagoga, ele pregou na sinagoga, mas Jesus estava em constante movimentação. Jesus, ele acabou de falar para Mateus. Mateus era cobrador de impostos, trabalhava na coletoria, era um cara que todo mundo odiava. Jesus chamou esse cara, e de repente esse cara chama Jesus para sua casa, e na casa de Jesus ele está ali com algumas pessoas. Ele trouxe publicano e pecadores, e esses pecadores estão sentados à mesa com Jesus. Eu não sei se você consegue imaginar, eu queria ter a imagem, e agora a gente pode usar esses recursos, mas a gente não tem. A imagem de Jesus sentado com um bando de gente que você não gostaria de colocar na tua mesa. Logicamente você logo vai pensar em quem está lá na sarjeta, quem está lá na rodoviária. Não é essa classe, tá? É gente como político, é gente como pessoas da Receita Federal, é gente que estava mandando a mão do vaso. Tinha de tudo. Tinha prostituta que se dobrava aos pés de Jesus, tinha cego que se prostrou aos pés de Jesus. Aqui na casa de Mateus está uma galera que todo mundo odiava, e Jesus está ali banqueteando com eles. Jesus está comendo com ele, e de repente os religiosos interpelam um dos discípulos de Jesus e pergunta assim: por que é que o mestre de vocês come com pecadores? E Jesus responde a eles: eu não vim buscar ação, eu vim buscar os doentes. Eu não vim pregar para pessoas que já se consideram boas, eu vim pregar para pessoas que se consideram enfermas, pessoas que são fracas, pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados. E Jesus dá uma aula para aquele povo. Se você observar lá em João capítulo 13, 15, Jesus diz um negócio para os seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos: eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também o façam. Após a ressurreição, olha o que ele diz: eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vão também e façam. Vamos ler isso aqui no contato é 3. 1, 2, 3. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Jesus mostrou o que era para fazer. E depois que ele morreu, ele ressuscitou no domingo de manhã, ele apareceu para os seus discípulos e ele disse, então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos séculos. Perceba que Jesus deu exemplo. Jesus morreu, ressuscitou, e ele está dizendo para os seus discípulos o primeiro mandamento, após ele ter ressuscitado, para que eu e você faça discípulo, para que eu e você vá ao mundo, para que eu e você pregue o evangelho, para que eu e você mostre o caminho para as pessoas. Que caminho, pastor? Da igreja? Não, de Cristo. Que caminho, pastor? O caminho da salvação. Que caminho, pastor? O caminho para a eternidade. Que caminho, pastor? O caminho para uma vida de paz. Que caminho, pastor? O caminho para uma vida de alegria. Que caminho, pastor? O caminho que vai tornar a nossa vida enquanto aqui na terra mais fácil. Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso, porque nós enfeitamos, porque nós nos preocupamos com tanta coisa. Esse louvor que vocês cantaram aqui falou muito forte ao meu coração e está falando há dias. Hoje o Senhor fez eu pensar sobre pessoas que estão angariando dinheiro, sobre pessoas que estão querendo construir riqueza, sobre pessoas que estão querendo construir uma montanha para elas, como o povo queria fazer em Babel. O povo está querendo encontrar um lugar perto do céu, para que Deus não possa alcançá-los. Só que Deus sempre desce, Deus sempre aparece, Deus sempre desmorona as nossas torres, Deus sempre quebra os nossos castelos. Deus faz a gente entender que quem é Senhor sobre a nossa vida é Ele, e nós precisamos nos submeter a Ele, à vontade dEle, em viver para Ele, em viver para a glória dEle. Eu não sei qual é a torre que você está, eu não sei qual é o lugar que você está ocupando, mas eu preciso te dizer, Deus está te chamando para você viver algo novo na presença dEle. E talvez você me pergunte aqui, mas para pregar o evangelho, o que é que eu preciso? Olha para o seu irmão, fala para ele assim: para pregar o evangelho. Olha para o seu irmão, diga aí para ele, para pregar o evangelho,
Você não precisa de muita coisa, não. Você não. Só precisa ser sensível à voz de Deus. Sensível com o quê? Sensível para quê? Será que não tem alguém à tua volta que está pior do que você? Será que a tua vida está tão ruim mesmo? Eu estive na UTI hoje cedo. Saí daqui e fui para lá. Eu estou com alguém que eu ganhei para Jesus há muitos anos. Era morador de rua. Batizamos, ensinamos, mostramos o caminho. Ele não conseguiu se firmar. E agora ele está numa UTI, em fase terminal. Sérgio, você conhece. Ele não tem 45 anos de idade. Ele tinha uma vida só para ele gastar com o Evangelho. Mas ele está gastando ela da pior maneira possível, num leito de hospital. E eu fiquei muito reflexivo, porque eu olho para todo ser humano do ponto de vista que Deus olhou para mim. Na minha pequenez, na minha insignificância, mas que hoje estou fazendo alguma coisa para Deus. Não faço de forma perfeita, porque eu não sou perfeito e Deus conhece minhas limitações. Mas eu deixei a minha vida, deixei minhas ambições, estou renunciando a mim e os meus desejos impetuosos para mim viver para a vontade de Deus. E eu olho para todos vocês aqui do ponto de vista que vocês não precisam parar a vida de vocês, porque vocês estão num lugar que eu não estou. Vocês veem pessoas que eu não vejo. Vocês têm acesso e podem falar com pessoas que eu não falo, e que um outro missionário não fala, e que um outro evangelista não fala, e que uma outra pastora não fala, e que um outro bispo não fala, e que um outro apóstolo não fala. Mas a gente precisa dessa sensibilidade, de que o mundo não está legal, de que as pessoas estão indo de mal a pior. É uma mentira que as pessoas estão felizes. É uma mentira que quem está escondido atrás de uma capa de fortão, de bombadão, de inchadão, está bem. É mentira, é uma ilusão de quem está dentro de um condomínio dopado de remédio, está bem, só porque tem dinheiro. É uma mentira de quem está montado num carrão e que está tudo resolvido, porque não está. A vida não se resume a aqui e agora. A vida não é só o hoje. A vida não é só o dinheiro que você capitaliza hoje. A vida não é só sobre as coisas que você vai construir e deixar para os seus filhos. A vida é sobre a eternidade. Porque não acaba num paletó de madeira, não acaba em 7 palmos debaixo da terra. A vida continua. Mas a gente precisa de sensibilidade, porque eu ouvi a mensagem, porque eu fui alcançado, e o Espírito Santo falou ao coração dessa senhora aqui: vai na casa do teu irmão, visita a tua cunhada, e talvez ele vai falar para você: liga para aquele teu familiar, fala para ele como que você está. O meu tio perguntou para minha mãe: o que mudou de você ter vindo para a igreja? Ela falou: mudou muita coisa, porque certamente o pensamento dele é: ficou rica, está morando numa casa própria. Não, não é sobre isso, mas é sobre uma paz sem igual que eu encontrei. É sobre uma tranquilidade para deitar no travesseiro. É sobre uma certeza de que eu tenho a salvação. É sobre uma condição que eu estou, que eu não estava. Filipe foi sensível. O verso 26, o anjo falou para Filipe, e ele foi sendo conduzido. Ele saiu de um lugar confortável, aonde ele estava, hypando, na bênção. Se você ler os versículos anteriores ali na tua casa, Filipe estava o cara, Edson. Era a mesma coisa que Filipe tivesse chegado numa cidade, a cidade toda se dobrada aos pés de Filipe. Filipe estava fazendo milagre, as coisas estavam acontecendo. Filipe ia ficar o cara,
E Deus pode fazer isso com você? Deus pode tirar todas as suas coisas. Deus pode ter liberdade para falar para você: acabou o negócio aqui, agora você vai para outro lugar. Deus pode falar para você o que falou para Abraão: sacrifica o teu único filho. Será que nós temos a ousadia de continuar dizendo sim para Deus? Filipe foi sensível. E o verso 26 diz que ele foi. Porque diga comigo, o id é sobre indo. Amados, nós precisamos pregar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Porque por aí tem gente igualzinha a você esperando uma palavra. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Bem-vindo à vida. E na vida tem problema de diversas ordens, mas o pior do que ter problema nessa vida é ter problema além dessa vida. É não saber aonde você vai terminar, é não saber se o amanhã acabar, aonde você vai estar. Tira os olhos um pouquinho de você. Tira os olhos. Porque a parte que a gente menos entende é a parte que Deus mais trabalha. Quando a gente menos entende, é a hora onde Deus mais trabalha. Paulo disse para o seu filho Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue o evangelho. Fale das boas novas. Fale do reino de Deus. Fale da vida que você está vivendo. Fale do que Cristo fez por você. Fale que a sua dívida foi chancelada, paga. Fala que os seus pecados foram perdoados. Fala que você conheceu um amor que você nunca desfrutou. Fale que agora você consegue deitar na sua cama e dormir. Fale que agora você não depende mais das coisas que você dependia. Fale que agora você não é mais um ladrão. Fala que agora você não é mais um mentiroso, um prostituto, uma prostituta. Fala que agora você não é mais um beberrão, um enganador, um trapaceiro. Fale de Cristo. A tempo e a fora de tempo. Porque chegará um tempo que não dará mais tempo. Você que está nessa, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Quando é que você vai ficar de verdade dentro do centro da vontade de Deus para você? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a chegar perto das pessoas. Porque a gente monta um clã, um grupo, uma classe de gente que fala a mesma língua que a gente. E aí a gente não quer mais falar com gente que não fala a mesma língua que a gente. A gente tem dificuldade de falar com gente que torce para um time oposto da gente. A gente tem dificuldade de falar com pessoas que se opõem a gente. A gente tem dificuldade de falar de pessoa que pensa diferente da gente. A gente tem dificuldade para conversar com pessoas que têm partido político diferente do da gente. Mas Deus está nos mandando chegar perto das pessoas. E eu vou falar do púlpito aqui. Se você está dentro dessa igreja, você é daqueles que falam: não gosto do fulano, não gosto do ciclano, você está em pecado, arruma a tua casa. Se você é daqueles que você sai por aí: não vou com a cara daquele irmão, daquela irmã, me desculpe, no céu não vai dar para você escolher do lado de qual casa você vai querer estar. O texto diz, verso 29, que o Espírito Santo falou para Filipe: chega perto. Vamos ler isso aqui? 1, 2, 3. Escuta, se você não está em condição, se prepara, vai chegar a tua hora. Se você não está em condição, se abasteça, se encha, vai chegar o momento de você ir. Mas quando chegar o momento de você ir, se aproxime, chegue perto, encoste. Perceba que Filipe chegou perto. Nós precisamos nos conectar com as pessoas a partir de perguntas. Segue o texto, vamos ver.
Filipe está dizendo, ele correu junto à carruagem e ouviu o homem lendo o quê? Profeta Isaías. E ele perguntou, o senhor entende o que o senhor está lendo? Perceba que aí está o ponto de conexão com qualquer um. Olá, tudo bem? Como que você está? Ou alguém aqui, graças a Deus aqui na arca a gente não tem ninguém mudo, né, irmão? Né? Graças a Deus, né? Você entra em ambientes e você tem essa dificuldade de cumprimentar, de perguntar, de querer saber como o seu irmão está com um probleminha na configuração aqui dentro. Aqui dentro. Sabe? Nós andamos assim. Jesus falou para Simão certa feita, entrei na tua casa, sentei, tu não me saudou, tu não derramou água sobre os meus pés. Essa mulher aí, ó, essa meretriz, entrou, me saudou com o ósculo santo, quebrou o cântaro, lavou meus pés. Sabe, nós temos dificuldade de cumprimentar nós. Nós estamos com essa dificuldade. A gente tem dificuldade de olhar nos olhos e falar, graça e paz, tudo bem? Porque independente de como você esteja, certamente alguém não está como você está. E o seu bom dia, o seu boa tarde, como você está, certamente vai mudar o dia de alguém. Como que prega o evangelho? Sendo sensível, chegando perto. Meu irmão, Jesus não fez acepção de ninguém, mas a gente faz. A gente vive num mundinho assim, eu estou salvo, e os outros, ó, como aquela música que dizia, estou nem aí. Olha para o seu irmão, fala para ele assim, ó, Jesus não te mandou viver assim. Jesus certamente vai perguntar para você do seu irmão, aonde está, como ele está. Qual foi a última vez que você se lembrou daquele seu parente? Meu tio falou no telefone para minha mãe, vocês esqueceram de mim. Ele me disse, manda mensagem para o Paulinho, pede para ele me ligar. Ele está no asilo, ele está bem. Eu disse para ele que ele está bem. E ele está melhor do que estando na rua. Mas você deve ter alguém que você não liga mais, que você não lembra mais, que você não se preocupa mais, que você não ora mais, que você já não se importa mais. Estava orando esses dias, Deus falou no meu coração, você lembra quando você era pequeno e que aquele seu tio que morreu, ele fazia com você? Te colocava no carro, te levava para cortar o cabelo, te tratava tão bem, não é? Como é que você está tratando o seu sobrinho? Como é? Como é que você trata as pessoas que estão perto de você? E essas coisas são particulares, minhas e do Espírito Santo, mas eu senti de compartilhar com você. Que a gente faz cara de paisagem para todo mundo aí fora. A gente está mais amigo de quem está longe do que quem está perto. A gente vira seguidor de gente que nunca viu a gente, nem sabe onde a gente mora. Mas a gente tem dificuldade de falar um oi, um boa tarde para um vizinho. Sabe, irmãos, nós não podemos fazer acepção. Às vezes, um rosto fechado, ele se abre com o seu olhar nos olhos dele, dizendo, Deus te abençoe. Vá em paz, que a paz seja convosco. Sabe, nós precisamos estar prontos para responder aos outros, pelo menos o básico da nossa fé. Não me responde, por que você acredita no que você acredita? Por quê? Por quê? Por que você faz todos esses esforços de colocar a tua melhor roupa, de vir aqui os domingos, na quarta-feira? Por quê? Responde para mim não. Por quê?
Por que você se prepara? O que você faz? O que faz? Perceba o verso 30. Filipe começou o diálogo, pastora Gabriela, a partir do que o etíope estava fazendo. E o que o etíope está fazendo, Guilherme? Ele está lendo. Jesus também usou esse acontecimento com a mulher samaritana. Ela está lá, tirando água do poço. E Jesus chega para fazer uma ideia, trocar um papo com ela. E ele diz aí, ó, dá um pouquinho dessa água para mim beber. Meu irmão, será mesmo que a gente não sabe como conversar com os outros? A gente comenta no Facebook, no Instagram. A gente manda mensagem no WhatsApp. Filipe partiu dali, porque o etíope não estava entendendo as escrituras. E Filipe respondeu, a partir da onde estava lendo. Nós precisamos amar a Bíblia. Ô meu irmão, se você não consegue responder para alguém porque você crê em Jesus de todo o seu coração, por que é que você toma a Santa Ceia? Por que é que você ama Jesus de todo o seu coração? Por que é que você vive uma vida totalmente entregue dentro de uma comunidade de fé? Por quê? Isso tudo nasce no nosso coração a partir do amor pela palavra de Deus. Use as circunstâncias à sua volta para você citar Jesus. Jesus usava coisas cotidianas. Ele estava falando, dona Silene, das plantações. Ele usava parábolas, metáforas, coisas simples, comuns, coisa que todo mundo entendia. E a gente vê tanta dificuldade para a gente falar que Jesus é bom, e que Ele nos ama, e que Ele tem o perdão por nossos pecados, e que Ele tem a salvação para nós e a nossa casa, que Ele é maravilhoso, que Ele tirou as vestes de cinzas que a gente estava, que Ele transformou o inferno que nós vivíamos. Porque, pelo que eu sei, graças a Deus, muitos dos senhores aqui viviam uma vida terrível, estavam todos sentenciados à morte, como eu estava, mas Jesus Cristo chegou na nossa vida, Ele mudou a nossa história, Ele escreveu nosso nome no livro da vida, e Ele está nos garantindo que nós teremos uma morada eterna junto com Ele. Jesus usava exemplos simples, porque o Evangelho é simples. A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, o 15, diz a Bíblia: antes, 1 Pedro 3 e 15, diz o texto. Vamos ler? 1, 2, 3. Se alguém te perguntasse hoje, qual é a razão da sua esperança, você consegue responder? Sabe, a gente promove tanta coisa aqui na igreja, é a escola bíblica. Faz 5 anos que eu pastorei essa igreja, e eu acho que todo mundo sabe tudo, porque nunca ninguém me perguntou nada. Dá para contar no dedo as pessoas que um dia chegaram: ô pastor, o que esse texto aqui fala? Eu li, eu não entendi. Certos líderes aqui algumas vezes me perguntaram: o que é? Qual que é? Porque está todo mundo bom. Eu consulto o irmão Google, consulto as enciclopédias, tem versão de Bíblia de tudo quanto é jeito. Alguém pode falar assim: é porque você é pastor, você tem teu dever. É teu também. Porque alguém vai perguntar para você por que você acredita no que você acredita. O espírita sabe bem porque ele acredita naquele negócio. Ele está todo domingo cedo, está cheio lá na frente do centro deles lá.
O testemunho de Jeová sai com uma cartinha domingo de manhã, entregando, colocando nas casas, e ele dá nó na tua cabeça. Às vezes você fala, não vou receber, porque você tem vergonha, porque você às vezes não tem coragem de abrir esse livro aqui, ó, e dar uma garimpada e pedir para o Espírito Santo, fala comigo. E não é para você disputar com os outros, que você sabe mais do que os outros. É para você saber, para você ter conhecimento, para que quando alguém lhe interpelar, querendo saber porque que você acredita, você saiba falar que o amor dele é tão grande, que ele perdoou teus pecados, que ele fez coisas maravilhosas por você, e que ele quer fazer na de todas as pessoas que estão debaixo do sol. Ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, falo isso com muito pesar, porque eu estou vendo que as pessoas, elas estão saturadas de TikTok, de Instagram, de Facebook, dos seus afazeres. E eu falo com muito temor, porque eu vivo para isso. Mas Deus te chamou também para viver algo singular com Ele. É impossível que durante o seu dia você não tenha ninguém, ou a oportunidade de falar para alguém algo diferente do que ele ou ela esteja vivendo. Tem sempre alguém pior do que a gente. Entrei naquela UTI, dei um 360, toda vez que eu entro lá, Edson, eu dou um 360 assim, ó, é gente entubada de todo lado. É gente que entra ali que nós nem sabe se vai voltar. E a mulher me conduziu para um lugar que eu não sabia que tinha, o isolamento dentro da UTI. E eu vi o meu amigo por dentro de um vidro. E ali eu orei. Orei pelos enfermeiros, que é uma oportunidade. Orei pelos médicos. Orei para que o Espírito tocasse no coração dele e ele se arrependesse dos seus pecados. Porque a gente nem pede mais perdão para Deus dos pecados da gente. Nós precisamos aprender a conduzir as pessoas à fé em Jesus Cristo. Não é o Pedro que salva, não é a Maria que salva, não é o Zé que salva. Eu disse ao meu tio hoje: há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Não há pecado imperdoável, porque Ele morreu para perdoar o maior pecador dos pecadores que exista na face da terra. Eu estou aqui para dizer para você: há perdão para os seus pecados, há perdão para as suas transgressões, há perdão para as suas culpas, há perdão para os seus erros. Há um amor enorme de Deus em Cristo Jesus por você. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? O apóstolo João diz, eu disse para o meu tio, e ele falou: eu lembro, você me deu uma Bíblia, vou pedir para alguém achar. Eu li, eu falei para ele: leia a primeira epístola de João. Se vocês confessarem as vossas culpas, Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. Qual é o pecado? Qual é a transgressão? Qual é a culpa? Apresente o plano do amor de Deus. Apresente o que Deus fez através de Cristo pelas pessoas, enviando o seu Filho, o único Filho, para vir aqui, morrer a morte dos pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, cola esse adesivo lá atrás do teu carro, cola na porta da tua geladeira. Esse texto você deveria recitar, cantar, pregar, falar, orar, porque esse é o texto áureo da Bíblia. Se você falar de Jesus, as pessoas vão crer nele, porque não tem ninguém mais maravilhoso que ele. Maomé não é melhor que ele, Buda não é melhor que ele, Pedro não é, José não é, Padre Cícero não é, Aparecida não é, Maria não é, São João não é. Jesus é maravilhoso. Está na tela. Se você falar de Jesus, as pessoas vão crer e dê liberdade para elas corresponder. Aqui nós não ficamos: você quer aceitar Jesus?
Não. Claro que se a pessoa vier aqui à frente, eu estou de frente com ela, eu vou perguntar para ela. Mas a gente não fica impulsionando ninguém para voltar para Jesus aqui, ou se ela quer Jesus, porque não precisa. Essa palavra aqui, ela é poderosa o bastante para convencer o mais miserável pecador de dentre os homens, debaixo do sol. Porque quando ela é pregada, ela é como uma espada, que ela penetra as juntas, divisas, alma e espírito, ela penetra o coração do homem. Você não precisa falar do inferno para ninguém, não. Fale do amor de Jesus para as pessoas, fale de quem Jesus é, fale do que Jesus fez, porque ninguém fez. A gente dá ênfase para o Satanás, a gente fala que ele tem poder, que ele é isso e aquilo. Eu não estou nem aí para o Satanás, rapaz. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus Cristo. Sabe, fala quem Jesus é, fala que ele morreu numa sexta-feira, mas no domingo de manhã procuraram ele na sepultura, ele não estava mais lá. Fala do que ele fez, por onde ele andou, as coisas maravilhosas. Fala de que ele tocou num cego que não enxergava de nascença. Fala que ele tocou numa mulher que estava impura, 12 anos sofrendo. Fala dos milagres de pesca, de realizações, de multiplicações. Fale de Jesus. Aleluia. Fale de Jesus. O texto, a gente encerrar, Atos capítulo 8, versículo de número 39, 34. O eunuco perguntou a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Verso 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou as... Segue. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: olha, aqui há água, o que é que me impede de ser batizado? Ô irmão, o cara correspondeu à mensagem. Segue o verso posterior. Prosseguindo. Não está passando lá. Vamos ler aqui. Lê aí na tua Bíblia, irmão. Assim deu ordem para parar a carruagem. O Filipe e o eunuco desceram a água e ele o batizou. E o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor e o eunuco e aí tem gente que fica assim: nossa, o que é esse arrebatamento que Filipe teve? Para onde ele foi? Que as pessoas ficam impressionadas com esse termo, arrebatou, tirou. Por que Deus fez isso? Você tem que perguntar para o texto, por que Deus fez isso? Porque tinha alguém em outro lugar, que Deus precisava agir rápido, para que Filipe chegasse e anunciasse a palavra de Deus. Põe o verso posterior para nós, para a gente caminhar para o fim. Filipe, porém, apareceu indo para Cesareia e pregava o evangelho em todas as cidades. Haja com urgência. Essa mensagem é para ontem. Essa mensagem é para agora. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Certa feita, o missionário Leandro chegou em uma aldeia e lá falava de Jesus. Falava das maravilhas de Jesus. Falava dos feitos de Jesus. Falava quem Jesus foi, o que Jesus fez, o que Jesus é. Todos daquela aldeia ficavam impressionados ouvindo aquele missionário. Até que uma mulher interpela aquele missionário e lhe diz: é lindo o que você está falando, é maravilhoso esse Jesus.
Só que ele chegou tarde aqui na aldeia. Meu filho morreu a semana passada. Moral da história: a mensagem só tem efeito se ela chegar em tempo. Deus não se impressiona com o quê? Deus não se impressiona com lágrimas. Deus não se impressiona com o seu conhecimento, com a sua eloquência. Deus se impressiona com a sua disposição. Ele poderia te pegar aqui agora, num arredemoinho, num arrebatamento, e te levar para outro lugar. Eu fico imaginando esse negócio. Por muito tempo fiquei pensando, falei, que loucura. E aí alguém fala, mas esse pregador anda de avião, vai andar do quê? Se os da Bíblia aqui era arrebatado quando Deus estava querendo fazer as coisas, porque tinha pressa do que estava fazendo. Aí você quer que o pastor anda numa lata velha mesmo, no lombo de um jegue, num cavalo, numa bicicleta. Tem gente que gosta dessas coisas, que não tem senso de propósito, porque não sabe quanto custa uma alma, uma vida. Eu sei quantas vezes eu tive a infelicidade de fazer sepultamentos que eu fiz com tristeza, porque as pessoas não se renderam a Cristo em vida. Eu disse ao meu tio hoje: aqui no asilo todo mundo é crente. É? O senhor está cercado. Peça perdão, se arrependa e volte, porque o Senhor pode ser uma peça fundamental de Deus aí onde o senhor está. Eu não estou onde você está. Às vezes eu não vou conseguir chegar ao alcance das pessoas que estão diante de você, mas Deus está te chamando hoje. O cerne da evangelização é que Deus tem pressa. A missão é para hoje. E aqueles que estão envolvidos com Deus, Deus vai os levar para lá e para cá, fazendo e vivendo coisas extraordinárias para a glória de Deus. E quanto mais eu prego, mais eu tenho convicção de que eu fui chamado para esse negócio, porque vidas importam, porque Deus em Cristo Jesus se entregou por pessoas, mas Ele está chamando você para ser o próximo. Porque um faz um pouquinho, mas junto a gente pode fazer muito mais. As pessoas estão camuflando a dor, as pessoas estão se escondendo. Ah, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei, você não sabe o que eu estou também. Só que tem alguém que está pior que a gente, e que não ouviu essa mensagem que você tem o privilégio de ouvir há uma semana ou há um mês, há um ano ou há 10 anos. E qual tem sido a sua resposta ao que você tem ouvido? Fica de pé. O meu apelo hoje é para que você que está aqui entenda que Deus conta com você. A minha oração essa noite é para que você entenda que você não é só essa casa, esse tabernáculo aqui, ó. Você tem tanta coisa dentro de você. Você tem tantas experiências. Sabe? Aquele velho eu, não dá para falar com ele mais. Mas certamente tem alguém em algum lugar com a mesma dor que você tinha,
com os mesmos problemas que você tinha. Eu queria essa noite que você fechasse os seus olhos, que se essa mensagem fez sentido para você, você vai corresponder a Deus, que você vai despertar o seu chamado, que você vai fazer alguma coisa das 4 paredes que você está para fora, para além, daqui e agora. Ei, você pode fazer algo. Você pode convidar alguém para uma célula. Você pode orar por alguém. Você pode fazer uma ligação, uma videochamada. Você pode falar para as pessoas o que mudou na sua vida. Você pode gravar um vídeo e postar nos seus status. Você pode parar de falar bobagem e falar mais de Jesus. Você pode transformar os seus dias em dias melhores, porque servindo as pessoas, a nossa vida é melhor. Se você quiser receber uma oração, eu quero orar com você. Quero orar com você. Você que é líder, você que é obreiro, corre aqui, eu quero orar com você. Deus quer habilitar você. Deus quer capacitar você. Quem não trabalha para Jesus, vive dando trabalho para Jesus. Feche os seus olhos. Ninguém vai orar por ninguém, não. Nós vamos orar nós mesmos aqui na frente desse altar aqui, ó. Se você tem coragem de fazer a tua vida valer a pena pelo Evangelho, corre aqui para o altar. Corre. Se você quer ser útil na vida dos outros, corre aqui para o altar. Corre. Eu quero orar por você. Eu quero que Deus capacite você. Eu quero que Deus fortaleça você. Eu desejo que Deus use você. Sabe, você é a resposta para alguém. Sabe, a tua vida é tão importante. Você tem tanta coisa que você venceu já. Por que é que você não fala? Por que é que você tem vergonha da tua história? Por que é que você tem vergonha de falar quem você era? Olha o que Jesus fez por você. E eu oro agora, na autoridade do nome de Jesus. Feche os seus olhos, para que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Tem alguém que não está na mesma condição com você. Ah, pastor, tem gente melhor que eu. Viva a sua vida, mas pense que existe alguém em uma condição deplorável, de miséria. Não é de miséria de comida, de bebida, não. É de salvação, é de compaixão, é de amor, é de paz. Pai, eu oro para que pessoas sejam habilitadas aqui, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro para que essa igreja viva o Evangelho genuíno, indo, fazendo discípulos, pregando as boas novas da salvação. Pai, capacita os nossos irmãos que estão na Santa Casa, capacita nossos irmãos que estão no UPA, capacita meus irmãos que pregam na internet, que pregam nas igrejas, que pregam na escola, que pregam na faculdade, que canta, que faz a diferença, que está falando do teu amor em algum lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo essa igreja e eu declaro o envio apostólico, um comissionamento santo de pessoas que vão viver para falar do teu amor, para falar das tuas maravilhas, para falar de quem o Senhor é, para falar de que o Senhor é capaz de fazer. Senhor, que toda diferença, indiferença caia por terra e possamos nos despertar para aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Se há alguém um enfermo entre nós, que ele seja curado na autoridade do nome de Jesus. Se alguém não falava mais em língua, volte a falar. Que aquele que ainda não fala em língua, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo. Seja empoderado, capacitado para orar, expulsar demônios e ver vidas se rendendo ao Senhor, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aplauda o Senhor.
Escute. A gente já vai orar por alguns pedidos. Do Derlei, Edson, Sérgio, Andressa e todo esse mundaréu de nome que chega para nós todo dia. Que a gente não seja fingido de falar que está orando e não ora, de falar que está vivendo o evangelho e não está vivendo. Aqui a gente não está falando de gente perfeita. Aqui a gente está falando de gente incapaz, imperfeita, mas que na mão de Deus pode fazer algo grande. Irmão, se você soubesse a capacidade que o Espírito Santo tem para você, você se colocaria na disposição para viver algo novo em Deus. Eu creio que Deus está chamando a igreja brasileira para despertar, para nós pregarmos o evangelho do jeito que ele é. Meu tio serviu a Deus em uma das igrejas mais tradicionais do Brasil. E dentro dessa igreja, ele ouviu falar que o pecado dele era mortal, que não tinha remissão para os pecados dele. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando de um evangelho que é pregado de forma errada. Há pessoas pregando um outro evangelho. O da cruz é o evangelho que reconcilia as pessoas com Deus. Deus não quer lançar ninguém fora. O inferno não foi feito para homens, mas para Satanás, a besta e os falsos profetas. Deus não fez o inferno para que eu e você estejamos lá. O inferno nem inaugurado foi, porque é para o diabo. Então, por pior que seja o maior pecador que exista debaixo do sol, ele tem perdão se ele se arrepender de todo o seu coração e confessar Jesus Cristo como Senhor. Prega o evangelho. Há alguém precisando ouvir de você. Senhor, nessa hora eu oro por esses nomes. Oro pelo tio Neco, oro pela Luderley, oro pelo Edson, oro pela Andressa, oro pelo o Sérgio, oro pelos nomes que chegam ao nosso conhecimento. Senhor, dá-nos um senso de urgência, Senhor. Tem pessoas, Senhor, que estão perto de nós e longe do Senhor. Tem pessoas que, se anoitecer hoje, não amanhecer amanhã, certamente estará enfileirando, engrossando a fileira daqueles que estarão em tormenta, em sofrimento. Senhor, desespera-nos por algo que vai valer a pena, nos inquieta por algo que vai ter valor. Meu irmão, você pode pregar o evangelho no teu trabalho, você pode se comunicar aonde você está, de uma forma criativa, de uma forma diferente, mas em nome de Jesus, faça valer a sua existência. Seja você a resposta na vida de alguém. Eu abençoo você, a tua casa, eu abençoo a tua semana, eu abençoo o teu início, final e início de mês que vamos ter a partir de sábado. Eu declaro paz e prosperidade, eu declaro unção de ousadia, de coragem, de força, de sabedoria, de conhecimento, de ousadia, para que você viva a plenitude da promessa que Deus tem para você, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que o grande amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e o grande amor de Deus em Cristo Jesus seja com todos. Digamos, Deus te abençoe, aplauda o Senhor.